ele semana retrasada. Não, ele aparentemente ele está aí. Ah, não, ele está aí, ele está presente. Semana retrasada não, tem um mês atrás, chegou para mim lá no IBRAS PD, advogada Angélica, esse é o nome dela, né? Formada em Harvard, não, formada na Universidade de Ohio, e aí a gente até brincou que deve ser Ohio que o parta, né? 6 documentos que resolvem, e ela ainda coloca resolvem em letra maiúscula e negrito, resolvem a sua LGPD, R$47. Pois é, eu li um artigo hoje de um advogado, e ele diz que nenhum advogado bom é capaz de superar um consultor ruim de segurança. E é verdade. Se você mencionar um DPIA ou qualquer... Bom, só a ISO 27002 tem 100 e poucos anexos, né? E cada um... Oi? 152 controles a ISO 27002 e o nosso questionário, aquele que eu uso para fazer LGPD, tem 179 controles ao todo, entre ISO 27002 e 27701, eu aplico 179 controles nos nossos clientes. Para fazer checklist de LGPD. De aderência? De aderência LGPD. Uhum. 179. E aí... E mesmo assim, às vezes, o pessoal está usando, o que eu tenho visto é pegar quais anexos contemplam um determinado artigo da LGPD. Não, pois é, mas aí o cara chega e fala, meia dúzia de documentos resolvem a sua LGPD, R$47. Só que assim, ó, por exemplo, eu passei o final de semana inteiro escrevendo a política de segurança para a empresa que eu estou dando consultoria. Uma empresa interior de São Paulo. O dono da empresa hoje, porque ele faz muito ISO 9000, ISO 14000, ele tem uma empresa de consultoria nessa parte. Uhum. Então ele conhece, né, a parte de ISO e tal. Ele quis trocar toda a política de 13 páginas que descreve a postura com relação a compartilhamento de arquivo, criação de senha, por 8 linhas. Então, porque a gente aqui, se colocar isso, atende ao que está no artigo 5 da 27001, atende, mas é globalista. Aqui tu está dizendo que atende todos os requisitos de segurança. Eu, como consultor, eu vou procurar o que tu não tiver ou o mais difícil para tentar te dar não conformidade. E os caras não enxergam isso. Pois é, exatamente. Espera só um minutinho. Tem um cliente aqui falando comigo. Bilhar, tá liberado, viu? Quando você quiser, pode iniciar. Beleza, então. Mais uma felicidade aqui. Meu outro filho entrou também. Obrigado, Henrique, pela presença. Só falta o Guilherme agora. Aí já seria felicidade completa aqui, os 3 assistindo o papai. Vamos lá. Então vamos. Deixa eu pôr aqui. Todo mundo vendo minha tela? Tudo ok. Bom, o meu objetivo aqui não é de forma alguma ler slide. Depois o Jader, eu posso passar um PDF desse material, se vocês tiverem interesse, o Jader conseguir passar para todo mundo. É só para poder embasar a nossa conversa. Ele falou que isso aqui é um bate-papo, é uma live que vocês estão acostumados a fazer toda terça-feira. Pelo que eu entendi, são vários assuntos. Hoje é LGPD, né, Jader? Isso mesmo. Tá, então aqui o nosso objetivo é um bate-papo, né? Então, esse material ele serve exatamente para a gente debater esse assunto, e a gente fala sobre o grande desafio a partir do ano passado, que foi falar sobre a virada que teve dos últimos 30 anos, e o ano passado marcou essa grande virada. A gente vem falando sobre segurança da informação nos últimos 30 anos,
do que era a popularização desse assunto. Segurança da informação existe, pelo menos desde 85, desde que foi criado o Disaster Recovery Institute International, que começou a se falar sobre esse tema para a continuidade de negócios no planeta. Isso existe, na verdade, desde que o mundo é mundo, mas quando você começou a ter a informática, principalmente, né, virando uma rotina dentro das organizações, né, nos anos 80, isso começou a ter um pouquinho mais de formalização, né, e de notabilidade dentro das organizações, e o DRI nasce em 85 e começa a trabalhar contingência e continuidade de negócios para o mundo todo. E a partir dali as coisas começaram a fazer sentido. Beleza. Quando foi em 2016, o Banco Central lança uma normativa muito importante para o mercado financeiro, e tudo que o mercado financeiro faz, os outros mercados passam a acompanhar, que foi normatizar, aliás, criar uma obrigatoriedade dos bancos terem segurança da informação de maneira plena, que foi a implantação da 27002 dentro dos bancos. E a partir dali ele colocou até 2022 a obrigatoriedade da assunção da 27002 como norma de conduta dentro dos bancos, que foi a resolução Bacen 4658. E ela vem sendo obrigatoriamente implantada desde então. E aí todos os outros mercados vieram, né? O CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, lançou as suas aplicabilidades, o Conselho Nacional do Ministério Público a mesma coisa, o CNMP, aí a Anvisa começou a fazer isso, a Anatel começou a fazer isso, a ANP começou a fazer isso, a Agência Nacional do Petróleo, e todas elas começaram a fazer a mesma coisa. Beleza. Quando chegou em 2018, o mercado comum europeu lança a GDPR, que é a tradução literal de Lei Geral de Proteção de Dados. E como o Brasil só se mexe, o Brasil como uma das 10 maiores economias do mundo, era o único país que ainda não tinha uma lei que garantia a privacidade de dados, o Bloco Comum Europeu baixou uma resolução dizendo que os países que quisessem continuar fazendo negócio com ele, obrigatoriamente precisariam ter uma lei correlata à sua GDPR. E deu para todos os países que gostariam de fazer negócios com ele 2 anos para que eles implantassem uma lei correlata. Michel Temer, na época, fez uma lei às pressas, né? E em 14 de agosto daquele ano, ele lança a LGPD, dando 18 meses para que as empresas se adaptassem. Em 31 de dezembro, quando ele estava saindo da presidência, ele baixa uma lei complementar dizendo que eram 24 meses, portanto, 14 de agosto próximo passado. Beleza. A partir dali, a gente falou, beleza, agora vai. Entrou 2019, foi o ano da virada. A gente começou a discutir LGPD e falando LGPD, e comendo, bebendo, dormindo LGPD, e a gente discutindo LGPD, e aí veio o decreto 9637, o governo federal começa a instituir isso dentro de casa, e aí o governo federal entra, o novo governo ano passado, começa a instituir uma série de coisas e discutir modelos, e começa a fazer uma série de ações. E aí as empresas começam a se preocupar, as mega empresas, as coisas começam a acontecer, beleza. As coisas vão indo. Entra 2020, quando a gente finalmente fala, bom, 2020 nego vai se preocupar, porque a partir do ano que vem, que era esse ano, nós não vamos ter realmente como escapar, né? Afinal de contas, o pessoal estava querendo protelar, como todo bom brasileiro, jogar isso mais para frente, dar mais prazo, a comunidade europeia não querendo fazer absolutamente nada em relação a isso, e era só esse o motivo, né? Porque senão nós íamos perder o nosso terceiro maior parceiro comercial. Aí vem, em março, vem a pandemia, e aí começa uma série de brigas e discussões em função da pandemia, nós vamos esticar, nós vamos dar mais prazo, porque a comunidade europeia vai dar mais prazo. O fato é que não deu. E o fato é que a briga começou a acontecer, e quando chegou finalmente agosto, nós tivemos um descompasso jurídico que foi ridículo, né? Quando finalmente chegou o dia 14 de agosto, e nós tínhamos uma medida provisória que ela ia até o dia 26 de agosto,
Portanto, a gente ficou 10 dias, 12 dias, na verdade, com a lei teoricamente funcionando, mas sem funcionar, porque ela dependia da sanção do presidente, né? E de uma decisão da Câmara dos Deputados, porque o Senado já havia decidido se ia ou não valer. E aí a Câmara dos Deputados tira a parte da lei que tinha a ver com a LGPD. Portanto, ela volta a data para 14 de agosto, quando finalmente eles promulgam, em 26 de agosto, uma lei que já não tinha mais nem a cláusula dela em 26 de agosto. E aí eles mandam para a sanção do Bolsonaro, que o fez no dia 17 de setembro. Quando ele fez a sanção, que todo mundo falou, agora a LGPD entrou no ar, de verdade ela já tinha entrado no dia 14, porque ele assinou um documento no qual a LGPD nem mais fazia parte. Então, quer dizer, só nesse país que a gente ficou 1 mês e 2 dias, 1 mês e 3 dias, com uma lei sem funcionar, porque na verdade ela já existia, uma vez que ela tinha sido tirada do documento-mãe. Então, quer dizer, eu sei que vocês não conseguiram entender o que eu disse, porque na verdade a gente passou 1 mês e 3 dias sem entender nada. O fato é que a lei está em vigor desde 14 de agosto passado. E o fato é que hoje qualquer empresa pode ser autuada em 2% do seu faturamento, até 50 milhões de reais por ação, se ela não cumprir os requisitos da lei, que são muitos, tá? E fora os 2% do faturamento até os 50 milhões de reais, ela pode sofrer o sequestro legal do seu banco de dados por 6 meses pela Agência Nacional de Proteção de Dados, que foi criada e já foi populada pelo nosso presidente da República. 5 dos seus presidentes e diretores, seu presidente, seus vice-presidentes e seus diretores, já estão sentados na cadeira e já estão trabalhando. Isso já tem 1 mês. Então, quem diz que a NPD não está funcionando, está, e estão todos sentadinhos lá e trabalhando. Já estão, inclusive, começando a lançar os seus primeiros documentos. Tá? E tem mais. Todo dia você tem tido... Isso eu falo porque no IbrasPD a gente recebe essas informações quentinhas todo dia. Eu tenho passado essas informações para os nossos clientes e eu posso, se for o caso, começar a passar para o Jader, que pode passar para vocês isso depois, informações diárias de ações na justiça que estão utilizando a LGPD, PROCON utilizando isso, IDEC utilizando isso, ou seja, não é só a NPD que vai autuar. Outros órgãos de defesa do consumidor e outras entidades que fazem parte disso já estão utilizando a LGPD porque ela é uma lei, portanto, não é só a agência que regula essa lei ou que faz dela o seu modo de conduta. Ela é utilizada por qualquer órgão que dela precise, porque alguém se sentiu ferido na sua privacidade. Porque para que serve a LGPD? Eu acho que isso é uma coisa muito importante. Para proteger a privacidade das pessoas naturais. A LGPD, ela não serve para as empresas, ela serve para qualquer ser humano que exista dentro do nosso país. Ser humano significa vocês que estão me ouvindo, ou qualquer ser humano que está ligado a vocês. Ser humano. Não é ser empresa. Então, qualquer CPF tem o direito a LGPD. Portanto, qualquer pessoa tem o direito a LGPD. A empregada doméstica, o faxineiro da empresa, o cliente da empresa, o usuário do serviço telefônico, o usuário do Uber, o usuário da padaria, qualquer pessoa tem o direito de ser defendido pela Lei Geral de Proteção de Dados. E, portanto, como diz a Constituição da República Federativa do Brasil, é dever e direito de todo cidadão ter a lei a seu favor e contra si. Porque você, que está me ouvindo também, detendo informação pessoal de outrem, precisa saber que tem também que manter tudo que a LGPD manda, você também tem que manter como sigilo e como garantia da privacidade da informação desse outrem. A rigor, se você tiver um contrato estabelecido, ainda que verbal, com alguém, de fidelidade, do tipo, eu garanto que eu vou garantir o sigilo dessa informação, se você vazar essa informação, esse outrem pode te processar com base na LGPD. Isso que eu estou falando não é a história da carochinha. Pode acontecer. Se você tiver um amigo e você quiser processá-lo com base na LGPD porque ele vazou uma informação privada sua, a rigor você pode. Seria ridículo, mas você pode. A lei te faculta isso.
Tá? Isso, inclusive, já foi até debatido dentro de institutos, não só de como da ANP, que é a Agência Nacional dos Profissionais de Privacidade de Dados, essa possibilidade. Casais, por exemplo, que se divorciam e querem utilizar isso um contra o outro, podem, porque a lei não fala que são pessoas jurídicas só, são qualquer tipo de pessoa que se sentir violada na sua privacidade. Portanto, informações privativas de quem quer que seja para quem quer que seja. E esse slide, ele fala claramente como é que vai ser a fiscalização. A NPD, nesse slide, a gente fala que ela ainda está sendo estruturada. Eu acabei de falar que ela já foi, tá? Então, ela vai fiscalizar como? As mega empresas todos os anos, as grandes empresas a cada 2 anos, as média grandes empresas a cada 3 anos, e 85% a 90% do universo empresarial brasileiro por denúncia. Por quê? Porque nós temos mais de 80 mil empresas no Brasil. Impossível você fiscalizar todo mundo todo ano. Impossível você fazer isso. Agora, as denúncias, a gente sabe, é o que acontece com a Anatel hoje, é o que acontece com o Banco Central hoje, é o que acontece com qualquer agência hoje. Você vai ligar, vão ser criados os canais para que existam as denúncias. Uma vez que for denunciado, as pessoas vão ser procuradas e isso vai acabar acontecendo. Como é que se implanta a LGPD? Utilizando as bases da segurança e da privacidade de dados, que tem 2 normas mães hoje. 27002, que é o Código de Prática de Segurança da Informação, que já está preconizado há 20 anos. A 27002, que é o Código de Prática, existe desde 2001 como família, e existe desde 97 como ISO 17799, e você tem o 27701 desde novembro passado, que ela fala sobre privacidade de dados. Você tem que implantar as duas para você poder ter segurança da informação dentro da tua empresa e privacidade de dados. Tá? E por que você usa isso para implantar LGPD? Porque é um código de prática internacional. Você vai reinventar a roda para fazer alguma coisa? É a base para que você faça isso. Quanto tempo você leva para fazer um projeto desse? Depende o tipo de empresa, o tamanho de empresa, mas a gente consegue desenvolver esse projeto em algo como 6 meses a 1 ano, dependendo do tamanho da empresa. Aqui a gente fala sobre quais são os detalhes e quem a ela deve se adaptar. Eu já falei bastante a esse respeito. As áreas envolvidas no projeto, em geral, são TI, jurídico, RH e todas as áreas operacionais que lidam com pessoas, com informações de pessoas naturais. E aqui a gente fala um pouco sobre o que é a BNT, NBR, ISO e IEC 27000, a família de normas 27000. Aqui são os principais itens da 27000, que começa com toda a parte de análise de risco, política de segurança, organização da segurança, gestão de ativos, RH, segurança física, operação e comunicações, controle de acesso, desenvolvimento de sistemas, incidentes de segurança, continuidade de negócio, conformidade. E aí vem privacidade, que trata sobre privacidade, consentimento de informações, uso, tratamento e descarte de informações, notificação de incidentes de informações, notificação de descarte de informações, descarte seguro de informações e informação para a agência reguladora de informações, que é a parte de privacidade. Aqui fala um pouquinho sobre quem eu sou. Eu tenho 35 anos de carreira, dedico 30 deles à segurança da informação e continuidade de negócio. Sou autor desse livro verdinho aí e atuo em diversas áreas, sou professor de pós-graduação e várias outras coisas, como vocês podem ver aí, que eu já fiz na vida. E esse aí é o Marcelo Bezerra, que trabalha comigo, que está presente aí também na nossa live. Aqui é o Wagner Ruivo, que trabalha com a gente também, como gerente de projetos. E aqui fala um pouco sobre a nossa empresa. Beleza? Deu para ter uma noção do que a gente... do que é LGPD e de que jeito que ela está fundamentada e etc. Uai?
Estamos aí. Eu achei que tinha caído ou que tinha acontecido alguma coisa estranha aqui. Não, eu tava falando, mas o meu microfone tava no mudo. Ô William, Sim. Você acha que essa onda da LGPD esse pico, né, vamos dizer assim, que está tendo aí, né, depois da aprovação, você acha que isso é contínuo ou vai chegar um momento que vai se estacionar? Eu não entendi a tua pergunta. Como assim contínuo? Contínuo no sentido de você acha que vai ser uma lei que as empresas sempre vão ficar preocupadas e vão estar atentas, ou você acha que vai ser só mais uma lei que vai estacionar? Que só vai se preocupar quando as empresas vão se preocupar quando ocorreu uma divulgação que a empresa X foi multada? Meu caro, eu diria para você o seguinte, hoje quem está se preocupando porque tem muita informação na rua e está preocupado porque sabe que a segurança da informação ela é frágil, né? Segurança 100% não existe. Só quem realmente acredita nisso é que está olhando para isso de alguma maneira se preocupando. A grande realidade é que o brasileiro ele se preocupa com o ladrão depois que ele entrou. Isso é, infelizmente, a grande realidade, né? Então, o que eu posso dizer para você o que eu acho, o pico não chegou, está longe dele chegar ainda, né? As empresas ainda não estão preocupadas com multa porque elas não acreditam que isso vai acontecer com elas. A grande verdade é que está todo mundo achando que isso pode acontecer até com o vizinho do vizinho, mas com o vizinho não vai acontecer e com ele muito menos. Então, a hora que enquanto isso não acontecer com o vizinho, ele não vai se preocupar. E a hora que isso acontecer com ele, daí ele vai correr. O problema é que a gente está falando para vários deles. A hora que acontecer com você, você quebra porque você não aguenta a primeira multa. E eu faço conta para o cliente. Eu pergunto para ele, quanto é que você faturou o ano passado? Não é padrão do brasileiro ter dinheiro guardado. Não é padrão do brasileiro ter dinheiro guardado. Estou falando de empresa, não estou falando do brasileiro padrão que está... Nós aqui, entendeu? E ainda mais numa época de pandemia como essa. Não é padrão do brasileiro ter R$10 guardado, pessoa física. O que dirá uma empresa ter R$10 mil guardado de um mês para o outro? Não é padrão. Tá? Então... O que acontece com uma empresa que fatura R$100 mil por mês, que não é nada? Eu estou falando de faturamento, tá? Uma empresa que fatura R$100 mil por mês, ela fatura R$1.200.000 por ano, tá legal? Uma empresa dessa, que faturou R$1.200.000 no ano passado, se ela for multada em 2%, que é o mínimo que o juiz pode atribuir a ela de multa, 2% do faturamento, ela vai ser multada em R$24 mil do faturamento do ano passado. Só que é por ação. Se ela sofrer essa multa em 100 clientes, que não é nenhum absurdo para uma base de dados que ela opere, em 100 clientes de 24 mil, ela já está falando de, se eu não errei as minhas contas, ela está falando de R$2.400.000, não é isso? Tá? R$24 mil, né? Eu vou fazer as contas aqui só para eu não errar. Vezes 100. R$2.400.000. Ela quebra. Ela sofreu uma sanção de R$2.400.000 de um ano para o outro, ela quebra. Entendeu? É simples assim. Então, quer dizer, não tem como o cara sobreviver à primeira multa que ele vai receber. E aí o cara não se preocupa em gastar para uma empresa desse tamanho fazer um projeto com a gente. Eu estou abrindo até informação para vocês aqui. Do jeito que a gente montou agora a nossa estrutura, entendeu? Ele vai gastar, sei lá, no ano, R$80 mil para fazer um projeto desse. Entendeu? Aí o cara fala, é muito caro. Aí você coloca na ponta do lápis para ele, você pode sofrer a perda da sua empresa de um ano para o outro. E você acha que é muito caro você investir 80, que seja R$100 mil para você fazer um projeto desse no ano, porque você não vai gastar isso de uma vez. Entendeu? E o cara fala que é muito caro. Ah, não, porque isso aí não vai acontecer comigo, tá, isso aí... Bom, agora, você faz algum tipo de poupança pensando nisso? Você não faz. Então, respondendo a tua pergunta, meu caro Jader, o pico não chegou ainda, porque nego ainda não sentiu que isso é verdade, entendeu? Infelizmente, o Brasil
tem esse tipo de problema. E em que pese o fato de ser uma lei, as pessoas ainda estão muito longe de se preocupar com o assunto, sabe? Eu não sei se o meu amigo Clerton, que estava comentando agora há pouco a respeito, que é consultor também, está atuando nessa área, não sei se ele concordou com tudo que eu falei na minha apresentação ou não. Não sei se o Marcelo, apesar de estar sem som, se ele quer contribuir com algo mais, Marcelo. Marcelo. Aí o microfone se saiu ou não. Clerton? Quem sou eu, William, para comentar alguma coisa argumentar? Eu tô há 10 anos na área de segurança só, tô engateando ainda, cara. Mas tem muita coisa, inclusive até o que a gente já havia comentado em outras lives que a gente fez, e que você falou também, que eu sempre falei que o Brasil ele é reativo, né? Ele espera acontecer para depois correr atrás. E é bem isso. Você não consegue argumentar com uma empresa que a segurança da informação é importante. Eu escrevi a própria disseminação da existência da LGPD é bem aquém do que deveria ser, né? O pessoal que é impactado pela lei e que tem maior interesse, que são os usuários, praticamente desconhecem. Eu ofereci serviços de consultoria para várias empresas onde o dono da empresa nem conhece a lei. Ele atua em algumas áreas que tem, por exemplo, clínica odontológica, clínica cirúrgica, e os caras não conhecem uma RIPA, não conhecem, sabe, nada de segurança da informação com relação aos dados de pacientes, e é assim pelo Brasil inteiro. É assim pelo Brasil inteiro. Eu escrevi um artigo que o acrônimo de LGPD deveria ser Lei Geral que as pessoas desconhecem. Porque é nesse pé, cara. Dificilmente tu consegue convencer alguém a investir 60, 80 mil reais. Isso a gente falando de um ano atrás. Eram esses valores ainda. Hoje, se você pegar uma consultoria de alguns players grandes, eles passaram para 150, 180 mil, porque eles estão vendo que todo mundo vai ter que correr atrás e paga o que você quiser. Não, então, existe... Cara, assim, tem projetos, porque consultoria não tem segredo. Consultoria é esforço vezes taxa, né? Existem projetos aqui dentro da nossa empresa que são maiores do que isso, porque você está lidando com empresas que têm 8 mil funcionários, 10 mil funcionários, os projetos são maiores do que isso. Agora, para a empresa padrão brasileira, o projeto de 150 mil reais é um projeto grande, entendeu? Então, assim, a gente criou um modelo de escala, senhores, aqui dentro da nossa empresa, que a gente atende... durante um ano, uma empresa, com 25 mil reais, a gente faz um projeto completo para uma empresa, entendeu? Praticamente com quase um salário mínimo por mês de custo, entendeu? E com uma entrada de praticamente um salário mínimo mensal de custo para a implementação, porque a gente criou um modelo de escala, onde a gente faz um trabalho para várias empresas ao mesmo tempo, onde a gente coleta essa informação, processa a informação em conjunto e cria os modelos para cada uma em particular. Então, assim, a gente realiza um trabalho de escala pela experiência que a gente tem, criamos uma metodologia onde eu coleto de várias ao mesmo tempo, processo ao mesmo tempo, com bases separadas, e na hora de criar os documentos eu crio para cada uma em particular. Então, eu não impacto a segurança de nenhuma delas e faço com um grupo de pessoas para um grupo de empresas, de modo que eu consigo ganhar com esse grupo de empresas. E é difícil de você chegar para o cara e falar, faz comigo, porque eu vou fazer o projeto para você completo, com a qualidade de uma mega empresa, que a mega empresa comprou, por um preço que você não vai encontrar em lugar nenhum. E o cara se nega até de te ouvir, entendeu?
É difícil, é muito difícil. Eu tive algumas empresas em que eu estou rezando para que aconteça um incidente só por dar risada. Você sabe que a gente estava conversando algo parecido esses dias aqui, né? Estávamos falando isso, eu e minha sócia, que a gente estava conversando. Teve um em particular que me irritou um pouco, que eu cheguei até a falar isso. Olha, eu ainda brinquei com ela, eu falei, Deus que me perdoe, mas esse eu realmente gostaria que sofresse alguma coisa, porque o jeito que o cara, assim, cara, eu conversando com o cara, assim, o jeito que ele estava querendo roubar o cara, sabe? Porra, parece que eu estava querendo roubar o cara, o jeito que tá pensando que você está querendo tirar dinheiro de mim. Falei, porra, tirar dinheiro de você tentando salvar você, seu imbecil. Sabe? Não, eu que a LGPD veio para forçar as empresas a adotarem uma política interna de compliance digital. Afinal, referida à norma, aliás, não é norma, é lei, né? Se fosse norma, não tinha essa penca de advogado em cima, determina que empresas, tanto do ramo privado quanto público, modifiquem a maneira como armazenam, captam, coletam, usam e compartilham seus dados e os de terceiro. Essa publicação já está 50% errada, né? Porque tanto faz os dados da empresa para mim, pessoa jurídica, para mim, na LGPD não tem importância. São pessoas naturais. Então, sabe, tem umas coisas que eu vejo que, além de tentar passar informação da LGPD, passa errado. E ainda como se fosse uma coisa ruim para as empresas, uma coisa imposta, e como se as empresas não tivessem culpa de se prostituírem com os dados dos clientes, porque era aquela trocação de dados de empresa que compra de outra. Com a LGPD acabou essa palhaçada. Pois é. Eu estou vendo aqui as mensagens do chat para ver se tinha alguma pergunta. Tem mensagem dos meus filhos aqui, eu agradeço, inclusive, a mensagem deles. E eu estava vendo aqui, Marcelo colocou, há um garoto no YouTube dizendo que se você tem um site no ar, poderá ser multado pela NPD, mas se você copiar o texto que ele entrega gratuitamente no seu site, estará em total conformidade com a lei. Gratuitamente. Cada uma que eu vou te contar, viu? E a minha filha tá falando um negócio aqui, eu não sei se todo mundo leu. Ela fala que ela explica o que é a segurança da informação, de que ela tinha 7 anos, toda vez que alguém pergunta com o que o pai dela trabalha. E é verdade, porque foi... Eu acho que eu fiz limpeza cerebral com eles, que desde que eles eram pequenos, né, eu sempre falava para eles tomarem cuidado com o que eles falavam, e o caramba 4, né, então eles acabavam ensinando segurança da informação para os amigos desde pequenininho. Né? Meu filho tem 12 anos, e o último curso de LGPD que eu fiz da TI Exames ali com o Davis e o pessoal, ele que respondeu o questionário para ganhar o certificado. Então, eu entendo a tua filha como é que funciona o negócio. Você está vendo a foto dela aí, essa menina bonita que está aí? Ela tem 27 anos agora. E se eu falo que eu tô nesse mercado há 30, né? Quando ela nasceu, eu já estava no mercado, né? E desde que ela é pequenininha, é lavagem cerebral mesmo, né? Desde que eles são pequenos, eles me ouvem falar isso. Ela e o irmão que estão aqui, e de fato eles acabavam ensinando segurança da informação para os amigos, era uma coisa assim, massificada, né? Então é um negócio realmente bem forte isso. E ouvindo isso de você agora, eu vejo que não era só eu o tarado pelo assunto, né? Faz parte. Mas, enfim, é isso. Eu acho que a gente vai ter, e até complementando a pergunta que o próprio Jader fez, eu acho que a gente vai ter um grande boom, como o Marcelo coloca aqui no chat, para o ano que vem, quando a grande mídia começar a apresentar, porque esse ano a gente teve o assunto da vez, que ainda continua sendo assunto da vez, é coronavírus, né?
E eu escrevi muitos artigos durante a pandemia sobre LGPD. Se alguém tiver curiosidade de me achar lá no LinkedIn, eu falo bastante a respeito disso. Inclusive falo sobre a pandemia também, porque continuidade de negócio tem muito a ver com o que a gente está vivendo. E agora, no final do ano, tem a questão da eleição, agora principalmente em São Paulo, aí, com o segundo turno. Então, ainda vai ter alguma coisa para divertir o povo em relação a isso. Mas quando a grande mídia começar a falar das multas que as empresas começarem a tomar, que a NPD começar a funcionar como órgão fiscalizador, que começar a responder denúncia, porque por enquanto as ações que estão acontecendo ainda não estão envolvendo a NPD com multas pesadas, né? Ainda está sendo utilizado a LGPD como base para ações do IDEC, né? Bases para ação do PROCON, bases para ação da Justiça Comum. Então ela não está sendo utilizada ainda como base da NPD com a força da lei. E o Marcelo, que está aqui nos ouvindo, que infelizmente eu gostaria muito que ele falasse, porque ele tem argumentos bem legais para serem ouvidos. Marcelo, seu microfone realmente não está funcionando, né? Porque ele tem argumentos bem interessantes, mas eu vou tentar fazer a voz dele aqui. Nós temos um estudo que ele levantou. Se o vazamento, principalmente se for uma evasão, e ela ocorrer pela internet, o advogado ou o juiz, uma vez analisando o caso, ele pode utilizar como base, além da LGPD, ele pode usar o Marco Civil da Internet. E o Marco Civil da Internet, ele acresce o apenamento de 2% de mínimo do faturamento para o máximo de 10% do faturamento do exercício anterior. E aí 10% do exercício anterior por ação, meus amigos, quatro parafusos no caixão, entendeu? Não é mais um prego no caixão, entendeu? Você fecha a porta da empresa definitivamente. Então aí você não tem dúvida de que você realmente quebra a empresa. Então o problema da multa passa a ser realmente um grande problema. Agora, a gente tem que lembrar que tem uma outra situação. O juiz ele pode te apenar com 0 de multa pecuniária, de multa financeira, 0. Mas ele pode sequestrar o teu banco de dados por 6 meses. Ele quebra a tua empresa do mesmo jeito. Você não tem como faturar, você não tem como acionar os teus clientes para fazer absolutamente nada, porque sem o teu banco de dados você simplesmente não consegue trabalhar. Então, a lei ela é bastante clara, com várias sanções. A sanção não é só financeira. Então, o problema ele é muito maior. Então, você tem que conhecer a lei para saber do que está se falando. E a lei ela é mais abrangente do que só a multa financeira, que já é bastante séria. Como a gente pode ver, ela é bastante séria, né? Mas, enfim, os nossos outros amigos aí, Anderson, Carlos Werneck, Fernando, Danilo Albuquerque, Ramon, ninguém tem Danilo, o outro Danilo, né, porque são 2 Danilos, Lisandra, Henrique, ninguém tem nenhum outro comentário ou nenhuma outra dúvida aí para a gente debater? Só também os resultados da eleição de domingo abalaram, galera. Só pode. Tem muita gente que ficou feliz ou triste com o Boulos. Qual foi a... Se bem que o Clérton, pelo sotaque, deve ter ficado feliz ou triste lá em Porto Alegre, né? Eu tô há 10 anos em Floripa já, o sotaque ele vai comigo pra onde eu for, mas eu já tô há 10 anos em Floripa, então pra mim é tranquilo. Então você ficou feliz com a reeleição do Jean aí, né? Cara, ele não é um ruim prefeito. Como pessoa, não posso falar, mas como prefeito, ele fez coisas boas. Eu tava pensando, William, pelo o que você falou, né, do juiz ponderar
eu não tenho certeza se ele pode condenar sob duas leis, né? A LGPD, porque senão eu começo a ter, por exemplo, Lei Carolina Dickmann. Se eu vazar fotos íntimas, eu incorro em Lei Carolina Dickmann, marco da internet e né? Então aí, por isso veja, se tratando de pessoa física, né? Sim, eu sei. Eu fiz aquele comentário de que é pena que o Marcelo não consegue se manifestar por voz, porque ele tem mais experiência do que eu nessas questões jurídicas, apesar de não ser advogado, mas ele teve muito mais experiência do que eu para poder fazer esse tipo de comentário. Eu não tenho como me estender mais do que eu me estendi agora. Então, eu também não tenho certeza, eu também não vou nem tentar debater isso contigo, mas ele teria a melhor... Não, ele respondeu o que eu estava comentando aqui. O juiz optará pelo que julgar mais aplicável ao delito. É a visão que eu tinha também. LGPD, Marco Civil ou Lei Carolina Dickmann e assim por diante. Porque nós temos, por exemplo, tem uma legislação específica para médicos, tem a Bacen, né, que tem alguns marcos que são para instituições específicas, né? Então aí eu acho que a aderência entra em voga, né? Então, por isso até que eu mencionei essa questão, porque ele sempre fala isso quando a gente tem reunião, e eu sempre acho que assim, é algo relevante para um fórum como esse que a gente está conversando, mas ele tem muito mais propriedade para falar do assunto do que eu só tentei trazer o tema à baila, né? Legal, que bom que ele conseguiu esclarecer o teu ponto aí, Clerton. Porque eu tenho um cliente meu que ele está preocupado, por exemplo, com a LGPD, mas com os dados de pessoa jurídica que a empresa dele detém dos clientes. Cara, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. A proteção de dados você tem que ter para proteger os dados de pessoa jurídica das empresas que te contratam. Mas você também tem que atender a LGPD para os dados da tua empresa e de clientes, pessoa física que você possa ter. Exatamente. Então o pessoal está confundindo muito lei de proteção a dados, não implica em tudo. Por isso que eu falei, o desconhecimento, a falta de disseminação de cultura de segurança, ela complica um pouco o nosso lado, né? Não, com certeza. O foco precisa ser bastante bem entendido para que se tenha a devida orientação do que fazer e quando fazer, né? E de que jeito fazer. Olha o Zé Domingos aí. Pessoal, mais alguma pergunta, alguma dúvida? Ô Jader, eu agradeço o teu convite e dezembro, qual vai ser a data que a gente vai estar junto? William, todas as terças, tá? Se você quiser estar presente, às 20 horas a gente está ao vivo. E aí a gente vai até umas 21, 22, até mesmo prolonga até mais tarde, né? Meia-noite, 1 da manhã. E aí é abordado diversos assuntos, diversos temas, então fica aí o convite. Se tiver um tempinho na sua agenda, tá todas as terças às 20 horas. Ah, bacana. Legal que tendo oportunidade a gente fica esperto. E aí, cara, eu até proponho a gente, sei lá, abrir uma outra conversa dessa sobre continuidade de negócio para utilizar o tema pandemia. Se você quiser, eu estou à disposição para a gente bater um papo a respeito também. Claro, então já vamos deixar marcado para terça que vem, então, esse assunto. Tá feito, ótimo. Combinado? Faz tempo que eu não falo sobre continuidade de negócio. Acho que eu vou ler um livro a respeito daqui até terça que vem para aprender alguma coisa para comentar. Perfeito, então.
Ninguém entendeu. É. Ô, Jader, Oi. A André falou que pega uns assuntos chatos, cara. Eu preciso estudar, eu tenho 2 provas de certificação até o final do ano, cara. Daí tu pega uns temas legais, eu não posso faltar, cara. Só me quebra. Não. A André falou que ninguém entendeu, então eu vou falar aqui, né? Que eu vou pegar um livro de um tal de William Levati aí, entendeu? Eu vou ler esse livro daqui até a semana que vem para a gente poder comentar o assunto. Foi só uma piada para autopromoção, só isso. Verdade, o William tem livro. Não pretende lançar outro, William? Cara, pretender a gente até pretende, né? Mas eu vou te falar que é um trabalho desgraçado, e além do trabalho desgraçado é arrumar outra editora que queira fazer, porque a editora em questão, apesar dela ter sido a primeira editora no mundo, né, a editora Elsevier, ela tinha 450 anos, né? E ela foi vendida agora 2 anos atrás, e, enfim, nem sei como é que os caras estão lá. Eu sei que eu recebi um aviso só dizendo que eles tinham sido vendidos e tal, e deixaram inclusive São Paulo, eles estão para o Rio de Janeiro. Eu preciso inclusive até retomar isso. Vamos ver depois, quando tiver tempo de ver isso com mais calma, ver o que eu consigo ver. Mas vontade eu tenho sim, entendeu? Gosto muito de escrever e dizem que eu escrevo bem, então vamos ver. Eu sou coautor de mais 2, né? Eu sou coautor de mais dois livros na Módulo, né? Show de bola. Então tá bom. Quais são os outros livros? Os 2 guias de formação para Security Officers. O volume 1 e 2, que é... Esses foi de 2004 e 2006. O meu foi de 2013, que foi sozinho. E sou também autor do material de pós-graduação da UBRA e do o material didático foi meu, fui eu que desenvolvi. Perfeito. Eu não sei se você viu a dúvida aqui do Fernando, né, sobre como empresas de gerenciamento de risco em transportes. Em relação à LGPD, bom, na verdade, a LGPD ela se aplica a pessoas naturais, né? Então, as empresas de gerenciamento de risco em transportes, você vai ter sempre que olhar qual que é o fim da linha dessa informação em relação às pessoas que elas vão atender. Então, uma das obrigatoriedades que a lei exige é o data mapping e o que a gente chama de DPIA, ou o relatório de impacto de informações. Você precisa ver como é que é o mapeamento de dados, né? E com base no mapeamento de dados, qual que é o relatório de impacto que isso vai ter para que você possa desenvolver o trabalho baseado nisso. Uma vez que o gerenciamento de transportes, você não vai fazer o trabalho para a empresa, você vai fazer o trabalho para o banco de dados da empresa que atinge as pessoas que ela atender. Então, na verdade, a empresa ela vai se defender com base nas pessoas que ela for atender, porque quem vai se sentir lesado, eventualmente, é a pessoa que ela estiver atendendo. Quem é que vai processar a empresa de transportes? É a pessoa que receber uma encomenda, por exemplo, e que ela tiver uma informação do endereço dela, ou uma informação de alguma encomenda que ela recebeu, que foi vazado daquela determinada empresa, e ela vai poder processar aquela empresa pelo vazamento dessa informação. Então, deixando claro novamente, a LGPD é para pessoas naturais. A pessoa natural é que vai ligar para a Agência Nacional de Proteção de Dados e dizer que a empresa de transporte XPTO vazou uma informação privativa dela, e para isso portanto, ela está processando, ou ela está denunciando que isso aconteceu, e se a empresa não provar que ela cumpriu todos os requisitos da lei, essa pessoa física pode ser beneficiada em 2% do faturamento como multa em função desse problema, entendeu? Ficou claro? Quem é que fez a pergunta? Fernando. Ficou claro, Fernando? Ah, sim. Investigam os dados dos motoristas, inclusive criminais. Sim, perfeitamente. Inclusive,
os motoristas, como pessoas naturais, também são parte integrante do problema. As empresas de transporte também têm nesses motoristas pontos de preocupação para terem a LGPD a seu favor, ou seja, projetos de LGPD a seu favor, porque esses motoristas também podem processar as empresas em função da privacidade das suas informações que trabalham para elas. Entendeu? Então não é só o cliente na ponta. Os empregados ou os terceiros que trabalham para elas também podem ser, podem se sentir partes integrantes disso, entendeu? E podem vir processar essas empresas como tendo as suas informações expostas e de alguma maneira processando ou protestando essas empresas junto à NPD, entendeu? E ainda tem que lembrar, né, William, que a LGPD por si só ela não é soberana. Você tem que atender outras legislações também, como CLT, Código Civil, Código Penal, né? Então, por exemplo, eu não posso sobrepor a LGPD sobre o que está na CLT. Não. Nas sanções que tem na CLT, né? No caso, por exemplo, pedir ficha de antecedentes criminais no currículo, né? Então tem algumas coisas que tem que atender, na verdade, vários pontos e não apenas a LGPD. Né? Não, exatamente. Inclusive existe um detalhe quando você fala sobre ficha de antecedentes criminais. Você pedir ficha de antecedentes criminais fere a CLT e fere a LGPD, as duas coisas. Tá? Então isso, aliás, se eu não estiver enganado, fere o Código Civil também. Se eu não estiver enganado, não sou advogado e não tenho competência para dizer isso, mas se eu não estiver enganado, não sei se o Marcelo sabe disso, mas existe, você tem que tomar muito cuidado com esse tipo de coisa. Só corrigindo a palavra, Clerton, não é que ela é soberana. Ela não sobrepuja outras legislações, ela é uma lei igual a todas as outras, então ela vai em paralelo às outras. Nem a CLT sobrepuja a LGPD, por exemplo, e nem a LGPD sobrepuja a LGPD, elas são paralelas. Você, no caso de motorista, se ele for um empregado, portanto, ele tem carteira assinada e ele está sob o regime CLT, as duas leis precisam ser analisadas em paralelo. Se ele for um terceiro, aí você tem o Código Civil e você tem outras legislações que precisam ser avaliadas em paralelo. Todas essas leis, elas são avaliadas em paralelo nesse caso. Não é questão de soberania, é questão de lateralidade. Uma não sobrepuja a outra. Essa é a nomenclatura correta. Certo, Fernando? Deu para esclarecer a questão? Então, hoje as empresas estão ferindo a LGPD. Você fala em função da consulta a antecedentes criminais? É disso? Eu diria que sim. É algo para se verificar, porque, veja, tem que haver o consentimento para que você faça esse tipo de verificação, né? Muito embora na vida dos parentes, com certeza. A LGPD, ela tem alguns pontos, são 4 situações, deixa eu só fazer uma análise aqui. São 4 situações onde o consentimento ele não é obrigatório. A primeira situação é segurança nacional, que não é o caso. A segunda situação é segurança da vida da própria pessoa ou de outrem, que também não é o caso. A terceira situação é defesa à fonte jornalística, que não é o caso, e a quarta é investigação policial, que não é o caso. Ela tá ferindo sim, porque você consultando antecedentes criminais, você só pode fazer isso com o consentimento da pessoa. Então, sim. William, em 2018 eu estava fazendo a adequação de uma instituição financeira e existe no TST de 2017 uma
ficha antecedentes. Não vou lembrar de quando, mas eu quero dizer 2010, transporte de carga, informações, acesso à informação sigilosa, que justificou, né, por ser uma instituição financeira. Então, nesses aspectos, tem sim uma definição já. Eu não sei se está em voga ainda, mas existe sim alguns aspectos em que pode ser pedido ficha de antecedentes. Bom, então, veja, essa situação ela é uma situação clara do que a gente está acabando de falar. Uma lei não sobrepuja a outra. Se o que o Clérton está falando é verdade, eu não estou duvidando, eu só estou colocando o condicional se. Existe uma lei que dá esse direito, então a LGPD não sobrepuja essa lei. Porque se existe essa decisão judicial e ela tem força de lei, perfeito. Então, se pode, boa. Entendeu? Então, é algo que precisa ser avaliado. A gente dá a resposta com base naquilo que a gente entende que é a interpretação de uma lei, mas precisa ser avaliado com base em outras, entendeu? Tirando essas situações, todas as outras caracterizam dano moral. Mas eu posso até listar, depois eu jogo no grupo ali, mas eu lembro que tem algumas situações em que podem sim. Veja, no caso você está falando de dano moral. O que eu estava falando agora são as exceções que a LGPD abre. A LGPD abre 4 exceções para consentimento. E eu vou repetir aqui. A primeira exceção clara é segurança nacional. Qualquer informação que for cedida com o fim de segurança nacional não precisa de consentimento. Tá? Qualquer informação que for solicitada para a defesa da própria vida da pessoa ou de outrem, por exemplo, o fulano chegou baleado na porta do hospital e aí o médico chega e pergunta o que aconteceu. E aí o cara vira e fala, ele foi baleado porque ele estava no baile funk. Isso é uma informação privativa. O médico não vai ter que pedir consentimento para o cara que está morrendo para saber se ele estava no baile funk para defender a vida dele. E depois que ele defendeu a vida dele, ele não pode ser processado por causa disso, concorda? Então ele não precisa dar consentimento para esse tipo de informação. Para a defesa da própria pessoa ou de outrem, não existe necessidade de consentimento, tá certo? Para defesa de... Para defesa de... Meu Deus do céu, sumiu a palavra agora. Fonte jornalística. Privacidade de fonte jornalística também não é necessário. Tem uma denúncia de uma fonte jornalística, você não precisa de consentimento. E você não precisa de consentimento para investigação policial. São as 4 exceções que a LGPD coloca para o consentimento. Agora, isso que o Clérton falou, tendo uma lei que diz o contrário, então uma lei não sobrepuja a outra. Então, beleza. A LGPD não tem força em cima dessa lei, entendeu? É isso. Essa parte do consentimento, né, da coleta, assim como, por exemplo, para se manter os dados, existem algumas... como é que é? Algumas obrigações, né, que têm que ser cumpridas, em que eu não posso simplesmente excluir os dados da pessoa porque ela solicitou, né? Então também tem essas ressalvas que a LGPD mantém, né? Desculpa, Clérton, eu não entendi, desculpa. Assim como esses pontos que você citou, que são exceções ao uso, a pessoa natural exercer o aceite da recolha das informações dela, né? A LGPD também ela tem alguns pontos em que ela permite, porque tem que atender a outras legislações que se mantenham os dados, mesmo que a pessoa peça a exclusão, né? Por exemplo, ficha cadastral médica, Sim. dados de RH,
né? Sim. Ele tem que atender legislações diferentes em que estipulam-se o tempo que tem que ser mantidas essas informações. Né? Sim, sim, sim. Sim, com certeza. Também nesse caso. Por isso que no termo de aceite ali tem que pôr o tempo pelo qual você vai manter as informações, né? Sim, sim, sim. O consentimento tem prazo, exatamente. Show, pessoal. Então acho que por hoje é isso, né? William, tem mais algo para contar? Não, eu quero agradecer a oportunidade e o prestígio de todos aqui. E semana que vem está marcado. Vamos falar sobre PCN na pandemia, então. Estamos aí, e estaremos aqui novamente para esse bate-papo outra vez. Fechou. Pessoal, alguma dúvida, algo a acrescentar? Show, Carlos. Conto com a sua presença semana que vem, então. Pessoal, então por hoje encerramos aqui. Vamos encerrar hoje cedo. Tá? William, muito obrigado aí pela contribuição. Tamo junto na caminhada. Conto com você na semana que vem. Tamo junto. Boa semana a todos aí. Obrigado, um grande abraço a todos. Beijo para os meus filhos. Valeu, William. Obrigado pelo tempo aí, obrigado pela conversa. Show de bola. Jader, mais uma show de bola, cara. Clerton e todo mundo, eu fico à disposição se alguém quiser conversar comigo, depois o Jader tem meu contato. Por favor, Jader, passa aí para todo mundo, pode passar meu contato para todo mundo, por favor, falou? Falou, com certeza passarei sim. Abração. Tchau, tchau. Abraço. Tchau, tchau. Pessoal, até semana que vem. Grande abraço. Se aparecer conteúdo para essa semana, eu mando o link lá no grupo. Grande abraço a todos e boa semana. Hoje o Ramon vai deixar o jantar cedo. Valeu, um abraço. Falou, Clerton, um abraço.